Gurizada, vamos começar então o segundo vídeo, tratamento da sepse. A sepse é uma doença que é muito relevante e particularmente importante no nosso meio. A gente tem 500 mil de casos por ano aqui no Brasil. Se vocês ampliarem aquela tabela que eu coloquei ali do estudo SPREAD, vocês vão ver que morre, desse 500 mil de pacientes, morre mais da metade, 55% de mortalidade no Brasil. Mortalidade muito alta, né? Essa mortalidade não faz diferença se a pessoa é SUS ou convênio. Então, a questão não é acesso aos recursos. A questão é que a mortalidade no Brasil é muito alta mesmo. Como é que a gente pode comparar a mortalidade com os outros países? Esse estudo que aparece aqui do lado direito, cada linha de intervalo de confiança ali é uma região do mundo. Então a gente tem ali que as regiões estão ali ao redor de 30, 40% de mortalidade. A comparação que a gente tem com esse país é horrorosa, né? A linha vermelha ali é onde é que o Brasil está. Então o Brasil está muito acima da taxa de mortalidade do observado no resto do mundo. Então provavelmente a gente tem aqui no Brasil o pior atendimento de sepse do mundo, certo? Mas eu mostrei no outro slide que o problema não é acesso a recursos, né? O paciente brasileiro de convênio também não tem uma mortalidade melhor. Então não é a pobreza, né, do nosso país em desenvolvimento que explica isso. Então por que os nossos resultados são os piores do mundo? O que acontece aqui é que os médicos não conseguem diagnosticar sepse. Vocês já sabem a essa altura, né, que o tratamento é administrar antibiótico e remover o foco infeccioso em até 1 hora, certo? Não tem como dar o tratamento precoce se os médicos não conseguem fazer o diagnóstico. Então, até recomendo que deem uma paradinha no vídeo para olhar essa tabela. Tá? Esse é um estudo brasileiro feito em emergências e, de hospitais universitários aí de capitais brasileiras. O que a gente tem ali? Há alguns anos atrás, uh, os médicos, só 50 e poucos por cento dos médicos conseguia fazer um diagnóstico de sepse. E mesmo o choque séptico, que é o quadro mais grave ainda, só 80% dos médicos conseguia perceber que o paciente estava em choque séptico. Aí não tem como dar tratamento precoce para ninguém, né? Se a pessoa não consegue nem identificar a sepse. Daí é que vem a questão de eu não exigir duas falências orgânicas no Quicksolve ali, né? Aqueles 2 pontos de Quicksolve para fazer o diagnóstico. Se eu já tenho um país onde é um problema fazer o diagnóstico, eu tenho que tornar ele o mais fácil possível para eu dar o tratamento, né? Então essa tabela aqui também é do mesmo estudo SPREAD, tá? Aqui é um estudo brasileiro que depois eu vou disponibilizar para vocês. Não sei se estão conseguindo enxergar a letrinha pequena, mas o que essa tabela está mostrando? Que o controle adequado da fonte da infecção, do foco da infecção, ou seja, operar via biliar, se for uma sepse biliar, histerectomia, se for uma, uma sepse, uma endometriose, uma endometrite, por exemplo, fazer uma apendicectomia se o paciente tiver séptico, tá? Controlar o foco infeccioso, drenar um abscesso, certo? E na outra seta vermelha, o antibiótico na primeira hora, tá? Então são essas duas coisas só que tem para fazer. Ali nessa tabela, a gente tem ali, ó, levar o paciente para a UTI em 6 horas, não fez diferença. Dosar o lactato, não fez diferença em mortalidade. Coletar hemoculturas, também não fez diferença, nem sei porque faria, né? Dar fluidos e vasopressores, também não fez diferença. Otimizar a PVC, também não. Otimizar a saturação venosa central, também não. Então, de tudo que a gente faz para o paciente com sepse, o mais importante é controlar o foco. Fazer a cirurgia que tiver que ser feita, a drenagem que tiver que ser feita e iniciar o antibiótico. Aqui nessa tabela aqui, a gente tem o pacote de 1 hora do Surviving Sepsis Campaign, certo? Vocês vejam que esse pacote de 1 hora ali, ele tem alguns elementos ali, ó. Ele tem medir lactato, coletar culturais, administrar antibióticos. Evidente que esses dois primeiros ali, o número 1 e o número 2, eles não podem atrasar o antibiótico, certo? Porque o antibiótico é o que de fato reduz a mortalidade. Então, a princípio nem tem como atrasar, né? Porque quanto tempo demora para coletar um lactato? Demora 1 minuto. Então é claro que dá para fazer tudo, né? Mas sabendo que o mais importante é o antibiótico.
E a administração ali no número 4, a gente pode administrar 30 ml por quilo de cristalóide. Depois, no terceiro vídeo, eu vou explicar o raciocínio que tem por trás disso. Se o paciente tiver hipotenso ou com lactato alto, que já seria um diagnóstico de choque séptico, né? Se o paciente não responder a esse bolos de volume, aí eu vou diagnosticar o choque séptico. E ali no número 5, também em tratamento de suporte, eu vou aplicar vasopressores se o paciente estiver hipotenso após esse volume que eu fiz ali no número 4, o que basicamente já está me dando o diagnóstico de choque séptico, certo? O paciente não respondeu ao volume, continua hipotenso e eu vou ter que dar vasopressores. E o lactato já estava alto. Uma coisa importante que é o seguinte, ó, aqui no Guidelines, aqui nessa diretriz do Surviving Sepsis Campaign, não é necessário eu esperar o bolos de volume, eu esperar o teste com volume ali, vou fazer 2 litros de soro físio para o paciente e vou verificar a pressão depois, para saber se eu vou precisar dar vasopressores. Eu posso, se o paciente está hipotenso, mal perfundido e com lesões orgânicas aparecendo, né, tá com depressão de sensório, tá com oligúria, lactato alto, eu posso iniciar vasopressores mesmo antes de acabar de infundir o volume, né? Tem uma palavrinha mágica ali, ó, during or after fluid resuscitation, durante ou após a ressuscitação com fluidos, tá? Então esse é um ponto importante que a gente pode discutir ali no fórum. Então essa telinha aí eu gostaria que todo mundo fizesse print e guardasse isso, tá? Porque esse é o tratamento para sepse. É só isso, certo? Bom, se o tratamento precoce eu tenho que fazer essas coisas todas que aparecem ali, eu tenho que fazer em 1 hora, principalmente o antibiótico, eu preciso reconhecer a sepse precocemente. Então, como é que eu vou fazer o reconhecimento da sepse? Bom, aqui nós vamos ter que ter uma cultura organizacional, uma cultura da instituição que consiga implementar um protocolo de reconhecimento e tratamento precoce. Mas o que eu preciso dizer? Que se tu vai trabalhar num hospital que não tem um protocolo de reconhecimento e tratamento precoce de sepse, tu vai ter que ser o protocolo de reconhecimento e tratamento precoce de sepse, certo? Então, a última pergunta para a gente encerrar, como é que você faria o seu protocolo de reconhecimento precoce e tratamento precoce da sepse? A discussão agora vai passar para o fórum e ali a gente vai discutir como que nós faríamos para conseguir reconhecer precocemente e tratar precocemente. Eu gostaria que cada um respondesse o fórum com a sua sugestão. Até mais tarde.